Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nós estamos numa aula aí, à distância, e a aula à distância nos permite assistir em qualquer momento, e eu gosto muito desse tipo de aula também, embora a presencial nós temos bastante interação. Mas como os tempos são modernos, nós vamos aprendendo cada vez mais com a tecnologia e com certeza vamos aliando a tecnologia ao conhecimento. Então faça um bom uso dessa ferramenta, tá bom? E você com certeza que é um aluno aí da nossa classe, eu tenho certeza absoluta que há muitas coisas que o Espírito Santo está despertando sobre a sua vida. Essa matéria é bem interessante, que é sobre família, é uma matéria um pouco profunda e requer bastante atenção, até porque família é um projeto dado por Deus, sofre muitos ataques. Muitas famílias estão desajustadas e uma família desajustada, ela acaba trazendo muitas sequelas individual sobre cada membro da família. E esse membro da família, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que, consequentemente, ele vai estar em relacionamento com outras pessoas e ele vai ser um formador de uma futura família e ele vai estar também sendo um agente de transformação, seja para coisas boas ou para coisas más. Então a família, se você observar, nós vamos usar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e nós vamos perceber que há um propósito de Deus. Esse propósito de Deus, quer a pessoa crendo em Deus ou não, ela vai perceber que ela faz parte desse propósito. Esse propósito é originário na Terra, no que nós chamamos de família. É a família iniciada pela criação de Adão, e logo aqui no capítulo 2, versículo 18, quem acompanha as aulas presenciais sabe que eu uso uma tradução um pouquinho diferente, que é uma Bíblia bem interessante, chama-se Bíblia Judaica Completa. Algumas pessoas até já me perguntaram se é algum livro diferente da Bíblia, mas não é. É uma tradução interessante que um judeu se converteu a Jesus Cristo e ele fez a tradução primeiramente do original para o inglês e foi traduzida há pouco tempo para o português. Então, a Bíblia é muito interessante, tem uma linguagem bem próxima do original e vai nos trazer um entendimento mais claro sobre alguns versículos específicos. O verso 18 diz assim: depois que Deus formou Adão, ele colocou assim, o Senhor Deus disse: não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Então, eu começo essa aula dizendo para você que o Senhor Deus, quando formou o homem, ele formou o homem e ele estava em plena comunhão, lá no Jardim do Éden. Essa comunhão, ela foi sendo desenvolvida dia após dia em um relacionamento pleno, em um diálogo, em uma presença do Senhor sobre o Jardim do Éden. E Adão, ele contemplava ali a presença do Senhor. Mas foi da vontade do Senhor Deus criar o ser humano, o homem primeiramente, chamado Adão, criou Adão e o Senhor quis, na essência do ser humano, fazer com que ele sentisse a necessidade de relacionamento. E essa necessidade
eu compreendo aqui nesse versículo que o Senhor Deus colocou essa necessidade e colocou como se fosse um dispositivo, esse dispositivo chamado solidão. Então, o Senhor, ele não, mesmo estando presente, isso aí dentro do seu atributo de onipresença, Adão, ele tinha outras tarefas. Ele tinha a administração do planeta Terra, ele tinha que dar nome aos animais, ele tinha que governar tudo que estava sendo criado. E essa autoridade, você sabe que quando o homem caiu, ele passou para o inimigo. Ele perdeu essa autoridade, ele só recupera essa autoridade quando ele passa, então, a servir a Jesus Cristo e andar com Jesus. Então, Adão, ele foi criado em comunhão com o Senhor Deus. Porém, o Senhor Deus disse que não era bom que ele ficasse só. Isso aí tem algumas vertentes. Uma, daí foi criada a solidão dentro do homem para que o homem procurasse o relacionamento e não vivesse isolado, não vivesse sozinho, precisasse ser completado e não somente pela pessoa do Senhor Deus, embora Deus complete tudo e a todos, mas o próprio Deus permitiu que o homem, observou que o homem não poderia estar só. Então ele lhe fez uma companheira. E você sabe muito bem da história que essa companheira recebeu o nome de Eva. E Eva, então, foi criada da costela de Adão após um sono profundo e Deus lhe deu uma companheira. É interessante falar, essa primeira parte, que o ser humano, ele na sua essência, já foi criado para se relacionar. Então, dentro de uma terapia familiar, dentro de um ajuste, dentro de algumas situações, nós vamos observar que há pessoas que elas têm dentro de si esse dispositivo. E esse dispositivo ele tem que ser ajustado através de um relacionamento. E é isso que basicamente é o foco de uma terapia familiar. É o ajuste familiar. Esse ajuste ele não procura perfeição. E essa palavra perfeição nós temos que ter muito cuidado, porque a perfeição muitas vezes ela pode ser um mau hábito, ela pode ser uma busca que nunca tem esse resultado, porque a perfeição somente em Deus e na pessoa do seu Filho e do seu Espírito. Então, nós percebemos que o ser humano, na sua própria essência, ele tem uma tendência de busca. Ele tem uma tendência de buscar o relacionamento, ele tem uma tendência de buscar amizade, ele tem uma tendência de buscar alguém que lhe complete. E esse alguém está justamente sendo colocado pelo Senhor Deus em um sexo oposto, no caso aqui, a Eva. E aí, dentro desse relacionamento, nós devemos observar algumas coisas interessantes dentro de terapia familiar. Primeira coisa, cada ser humano ele é diferente. Você viu que a primeira criação humana de Deus, chamado Adão, ele foi criado, tinha comunhão com Deus, mas o próprio Deus fez a observação de que ele precisava de uma companheira, que ele precisava de uma ajudadora, que ele precisava de uma pessoa a estar com ele. E o próprio Deus criou essa pessoa, chamada Eva, e ali então Deus institui o primeiro casal da humanidade, a primeira família. E ele também dá uma ordem para que os dois então pudessem multiplicar sobre a terra. Significa que o próprio Deus estabeleceu o relacionamento sexual. Então você vê aí na criação do homem e da mulher, Deus trabalhando na vida dos dois, trabalhando na família e colocando situações que são biológicas, fisiológicas, emocionais, espirituais. Ele vai dando todo
vai trazendo toda uma situação para que eles pudessem viver em harmonia e estabelecido de acordo com a vontade do Senhor Deus. E essa palavra sobre família é muito interessante. Por quê? Porque se você observar ao seu redor e ao seu derredor, você vai observar que a maior crise que a humanidade enfrenta está sendo dentro dos próprios lares. Crise de relacionamento, violência no lar, violência sexual dentro do lar acontece, violência de palavras, famílias desestruturadas e pessoas que acabam sofrendo com uma desestrutura familiar, ela acaba sendo uma formadora de família futura. E se ela não tiver um ajuste, se ela não fizer um ponto de ruptura, que é tomar uma decisão, fazer uma reflexão psicológica, perceber o que foi cometido de certo, de errado, e ser uma pessoa que se policia nos seus hábitos, certamente ela vai ter um problema futuro na criação da sua própria família. Explicando em outras palavras, se uma pessoa teve um problema familiar e aí chegou a uma idade adulta, ela resolve casar e ela já tem que saber quais são os motivos que ela está se casando, porque hoje nós também temos pessoas que estão se casando e qual é o motivo do seu casamento? Há pessoas que estão se casando para fugir de uma rotina de casa, para fugir de uma situação que não está gostando, que não aguenta mais, e ele não quer morar sozinho, porque aí entra essas situações. Solidão, existe hoje uma situação sexual também, porque nós estamos vendo aqui a base da criação. A base da criação, ela está aqui escrita pela palavra de Deus, que o Senhor Deus formou Adão e Adão estava só. Então existe uma solidão dentro do ser humano. Essa solidão, ela é completada de várias formas, com a presença de Deus, ela é completada em um relacionamento de amizade, ela é completada em um relacionamento sentimental amoroso e, consequentemente, há uma ordem de Deus para que haja outros homens, outras mulheres, para que haja filhos e filhas, e essa criação, essa multiplicação é dada por um relacionamento sexual. Então o Senhor Deus já colocou no homem, já colocou na mulher justamente essa questão da sexualidade. E essa questão da sexualidade, ela é desenvolvida no homem, é desenvolvida da mulher. Então há áreas, inclusive da terapia familiar, que quer queira, quer não, vai abordar a área sexual. Inclusive aqui, eu quero falar para você o seguinte, hoje nós vivemos em um mundo moderno, mas muitas pessoas têm muita dificuldade de falar nessa área sexual, jovens, adolescentes, mulheres, homens, terceira idade, há vertentes, inclusive, que tratam de pessoas na terceira idade e tratam da área sexual na terceira idade, porque é saúde para o casal, é saúde para o homem, é saúde para a mulher. Há um ataque visual, auditivo e, por que dizer que não, há um ataque também, inclusive na área de alimentos, e você vê muitas pessoas hoje que têm uma inclinação mais apurada. Há uma questão afetiva, uma questão de carência, que nós vamos abordar numa aula, nos próximos vídeos, numa questão de carência. Nós vamos perceber que essa carência, ela pode também trabalhar por uma situação mais tendenciosa a um apetite sexual, e algumas pessoas, que é um número menor, vai se isolar e vai ter uma frieza sexual, que também vai dar problema no relacionamento, marido e mulher,
e, consequentemente, pode trazer danos e precisa de um ajuste familiar. Então, você vê que o estudo sobre família é um estudo vasto, porque envolve o ser humano em quase sua totalidade. Não vai pegar a sua totalidade porque tem sua vida profissional, tem sua vida espiritual, tem o seu ajuste pessoal, o seu conflito pessoal, tem o seu bem-estar pessoal, mas ele vai passar por relacionamento. E a família não tem como. Ela tem essa base, essa estrutura, até porque se você for observar numa questão de tempo, desde quando você nasceu, você convive com pessoas, você convive em um ambiente familiar, e tudo isso aí vai trazendo informações para a sua vida intelectual, para o seu emocional, para o seu aprendizado, para o seu instinto, que ele tem uma base biológica, ela tem uma base advinda do DNA dos pais, dos avós, mas ele também vai sendo trabalhado numa questão de convívio. Então, a terapia familiar, ela trabalha vários aspectos e nós não podemos deixar de olhar as bases que foram colocadas no primeiro casal, que está explícita na palavra de Deus. Se você fizer uma análise, o ser humano, vamos pegar aqui duas situações, a solidão. O ser humano procura pessoas, até mesmo estranhas, para ter ali uma conexão com as pessoas. E por essa questão vai existir afinidade. Então a afinidade ela começa em pensamentos, gostos, e aí ela vai passando a uma crescente, afinidade por música. A pessoa que vai gostar de um estilo musical vai se aproximar de outras pessoas. Não estou dizendo que você tenha que casar, você que é solteiro, tem que casar com uma pessoa que goste de um estilo musical seu. Isso aí pode entrar na pauta de muitas pessoas? Pode. Mas você vai em um local que tem um ambiente de música que você vai procurar afinidade. Puxa, fulano gosta da mesma música que eu gosto. Um outro dia eu vi até um filme aí, não recordo o nome do filme, mas o rapaz ele gostou de uma moça e ele achou que era difícil ele conquistar aquela moça. Então o que ele fez? Ele adaptou o seu pensamento, a sua leitura, o seu gosto musical em tudo aquilo que aquela moça gostava. Ele fez um estudo sobre aquela moça e aí ele buscou na rede social o perfil daquela moça e ele foi então estudar o perfil daquela moça, ele foi trabalhar a música que ela gostava, os livros que ela gostava de ler, os filmes que ela gostava de assistir. Então ele fez uma adaptação, ele se transformou em uma outra pessoa para conquistar aquela moça. E depois ele teve conflito, porque ele particularmente criou um outro ser humano dentro de si, ele deixou de existir para conquistar aquela moça, e aquilo ali foi momentâneo, porque ele tinha sua identidade, ele tinha o seu gosto, ele tinha o seu pensamento próprio, ele tinha o seu gosto musical, ele tinha o seu gosto de leitura, mas ele fez uma adaptação para conquistar aquela pessoa. E aí, dentro dessa lembrança desse filme, que eu vou até procurar o nome do filme e colocar no link aqui, para que você depois assista e faça uma reflexão, quantas vezes você deixa de ser você em prol de um objetivo? E quantas vezes você deixa de ser você em prol de um objetivo e que aquilo ali lhe faz mal? Lógico, você pode muitas vezes absorver, porque nós como seres humanos, nós vamos absorvendo, nós vamos mudando algumas coisas e algumas coisas nós mudamos muito pouco. Algumas coisas que estão muitas vezes guardadas na nossa intimidade, no nosso instinto, nós mudamos muito pouco. Mas há coisas que nós mudamos ao longo do tempo.
E há coisas que muitas vezes nós deixamos dentro de uma caixinha que ela é intocável, que ninguém pode mexer. E essa caixinha muitas vezes ela é tão intocável que nós não queremos nem que o Espírito Santo mude. E nós vamos falar justamente isso no próximo vídeo, onde nós vamos começar a falar sobre mecanismo de defesa, tá bom? Então, já já a gente chega no próximo vídeo.